É o Bolsonaro. Vamos pegar o Bolsonaro. E tem que zoar mesmo, na minha opinião, tem que zoar mesmo, tem que criticar mesmo. Mas vocês criticavam. Agora, vocês não têm uma piada do Lula? Porchat? Você não tem uma piadinha da Janja? Das coisas ridículas que ela faz, fala? Você não tem uma piadinha do aumento do preço das coisas enquanto a Janja, o Lula, viaja de graça? Você não tem uma piadinha, você não tem uma criticazinha do rombo do INSS, do roubo dos aposentados desse governo Lula? Vocês não têm uma piadinha, vocês não têm uma crítica sobre isso? Danilo voltou, e dessa vez sem papas na língua. Num vídeo longo e polêmico, ele resolveu abrir o jogo sobre tudo: perseguição política, censura e a hegemonia da esquerda no meio artístico. E os comediantes que, segundo ele, viraram militantes disfarçados. O Gentili, ele fala sobre os bastidores da comédia, os ataques que sofreu tanto no governo Lula quanto no governo Bolsonaro, e critica nomes aí como Fábio Porchat, Porta dos Fundos, e até influenciadores que, segundo ele, estão tentando aí lacrar em cima do fracasso alheio. Ele também relembra ali quando ele quase foi preso por fazer piadas, revela como é tratado dentro da TV e ainda defende com força total, né, a liberdade de expressão, inclusive para quem pensa diferente dele, tá? E tem mais, né? Ele dá conselhos duros sobre inveja política e a diferença entre um verdadeiro comediante e um militante de palco, né? Você pode concordar ou não, mas uma coisa é certa, né? O que ele disse precisa ser ouvido, né? Fica comigo, que nesse vídeo a gente vai resumir e comentar os principais trechos desse desabafo, né, de quase 1 hora do Danilo Gentili. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Sim, o Danilo resolveu abrir o jogo num vídeo longo, sincero, cheio de farpas, né? Ele falou sobre censura, comédia, política, inveja e até sobre fé em Deus, né? Um vídeo que mistura aí desabafo, reflexão e, é claro, né, umas boas cutucadas em nomes conhecidos do meio artístico. Se você gosta de bastidores, tretas e liberdade de expressão, fica comigo aí, porque esse vídeo tem muita coisa aí pra gente conversar. Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do presidente. Pessoal, tudo bem? É o seguinte, eu escolhi responder isso aqui porque eu acho que vou me divertir respondendo. Quando me mandaram, eu dei risada. Bom, logo de cara, o Danilo começa falando sobre a tal hegemonia artística, né? Segundo ele, desde o começo do stand-up no Brasil, quem manda no meio artístico é a esquerda, né? Ele diz que o stand-up surgiu como uma arte independente, livre de sindicatos, escolas de teatro ou militância política, e por isso incomodou tanta gente. É quase como um ato de rebeldia no meio da arte, eu posso dizer assim, né? Então a gente tem esse cara, ele teve recentemente num debate com o Vilela, e puta que pariu, bicho, se vocês assistirem, vocês vão ver que o maluco foi esmagado, mas tipo assim, não é que o cara foi esmagado pelos outros, ele foi esmagado pela própria burrice e ignorância, cara. Depois eu recomendo que vocês assistam. Mas vocês nem precisam assistir pra ver que o cara é burro mesmo, ignorante. Olha como o cara escreve hegemonia, né? Você vê que ele não conhece o que é hegemonia, nem no português. Aí você pode pensar assim, não, porra, mas é que o cara teve erro de digitação. O cara teve erro de digitação. Você fala, não sei não, velho, porque você vai ver o cara falar, ele também não sabe falar. Então é burro mesmo. Nesse caso aqui, como eu tô desde o princípio no stand-up comedy, tenho a alegria de fazer parte da geração que praticamente tirou o mato e asfaltou a via para quem vinha depois, eu posso dizer exatamente onde é que estava e onde é que está a hegemonia no meio. Olha, desde que o stand-up comedy iniciou, a hegemonia no meio artístico, sem dúvida alguma, é de esquerda. Isso é inegável. No meio jornalístico, no meio artístico. Bom, ele conta, né, que os cursos de arte sempre foram dominados pelo pensamento esquerdista, né? E quando surgiu um cara comum que escrevia suas piadas e fazia sucesso sem passar por esse crivo, isso, é claro, virou uma ameaça. Depois ele entra num tema central, né, a diferença entre comediante e militante, né? O comediante, segundo ele, faz piada com tudo: esquerda, direita, religião, governo, nada escapa. Já o militante só faz piada com quem discorda, né, e quer calar quem pensa diferente. Até que em 2010, por ser proibido de fazer piada com política na TV, eu fiz um show em Brasília na véspera da eleição e zoei todos os políticos fazendo piadas. Todos. Os de esquerda, os de direita, os de centro. Mas quando eu zoei o Lula,
Quando eu zoei a Dilma, o jogo virou pra mim na imprensa. A imprensa que só falava bem de mim, que eu era o cara que eu ia no Congresso e peitava o Sarney, eu ia no Congresso e zoava o Bolsonaro, eu ia no Congresso e zoava aqueles deputados merda de direita, de centro-direita. Quando eu zoei o Lula, quando eu zoei a Dilma, acabou. Eu virei fascista, eu virei racista, eu virei machista, taxista, equilibrista, é a porra toda. Mais uma vez, onde é que tá o mainstream? Vocês me avisam. Danilo dá exemplos, né, como no caso ali do Fábio Porchat e do Marcos Mion, que defenderam o Léo Lins e depois voltaram atrás, né? Segundo ele, isso aconteceu porque sofreram pressão do mainstream, né, do mercado publicitário, da bolha artística, né? E aí vem um ponto que ele bate bastante, a diferença de tratamento. Ele lembra do caso do Porta dos Fundos, que fez piada com Jesus, mesmo sendo um país com a maioria cristã, ninguém foi preso por isso. Já ele, né, e o Léo Lins, por piadas políticas, foram investigados, censurados e até mesmo condenados. Quando o Marcos Mion aparece e defende a sua opinião, que eu creio ser a verdadeira, que ninguém deve ser preso por causa de uma piada, na mesma hora ele precisa voltar e desfalar o que falou. Sabe por quê? Porque senão ele vai ser perseguido no meio que ele trabalha, ele vai perder os patrocínios que ele tem, ele pode ficar mal visto, mal falado, entrar na mira da emissora que ele trabalha. Quando o Fábio Porchat, dessa vez ele não falou nada, ele já entendeu o Porchat entendeu onde está a hegemonia. Por isso que dessa vez ele não falou nada. Mas da outra vez que ele achava que talvez tivesse uma brecha para ele manifestar sua verdadeira opinião, o Fábio Porchat da outra vez apareceu e defendeu o Léo Lins, na primeira vez que o Léo sofreu uma investigação do Ministério Público. Poucos minutos depois, o Porchat apareceu se desfalando. Ou seja, né, segundo o Danilo, liberdade de expressão não pode ser só para um lado, ou vale para todo mundo, ou não vale para ninguém. Mais para frente, ele comenta ali sobre o caso do humorista Thiago Santinelli, que participou de um vídeo, né, onde simula o assassinato de Luciano Hang. O Danilo diz que se fosse ele fazendo o mesmo com o Lula, já estaria cancelado no Jornal Nacional. Esse clipe em questão eu posso ver e dar minha opinião. Mas o que eu posso falar de antemão é tudo que é feito no âmbito de dramatização, de ficção, de humor, porque o humor é um tipo de ficção, é ficção. Eu acho que matar é permitido na ficção, assassinar é permitido na ficção. Só que eu sei que se fosse eu fazendo um vídeo matando Lula de brincadeira, eu acho que eu não ia... Eu acho que eu já estava bem cancelado no UOL, na Folha de São Paulo e, inclusive, no meio das pessoas que estavam no vídeo matando Luciano Hang. Então, a crítica dele é essa, né? Não importa o conteúdo, importa quem faz e contra quem é feito, né? E é isso que mostra quem realmente tem poder no meio artístico. Ele também relembra o episódio ali de 2015, quando subiu no palco da Avenida Paulista pedindo o impeachment da Dilma. Segundo ele, naquela época estava sendo perseguido pelo governo do PT com censura, investigação e ameaças de prisão. 2015? Eu subi lá pedindo o impeachment da Dilma. Sabe por quê? Porque os anos de PT pra mim como comediante foram um inferno. Não só pra mim, como pra outros humoristas, o Cacete Planeta mesmo sempre zoou o presidente, nunca teve problema nenhum. No governo Lula, começaram a censurar. Eu subi e subiria de novo. Mas o mais curioso é que quando o governo virou, né, e o Bolsonaro assumiu, ele continuou fazendo piada, zoou, criticou e foi perseguido também. Ou seja, não é sobre esquerda ou direita, é sobre qualquer governo tentar calar quem pensa diferente. Depois disso, ele fala sobre fé, né? O Danilo diz aí que é um cara com fé em Deus, que acredita mesmo, né? Mas conta também que já deu risada com piadas ali do Rodrigo Marques, que é ateu e que zomba da religião no palco. Que é a minha fé em Deus. Eu tô compartilhando com vocês uma coisa bem particular. Eu não tô dizendo que eu sou santo, não, pelo contrário, eu sou um desgraçado, um miserável. O que você vai mais achar na minha vida é pecado, coisa errada e incongruência. Mas lá no fundo, o que é mais caro para mim é minha fé em Deus. Isso é uma coisa muito importante para mim. Por isso que quando eu vi pela primeira vez o Rodrigo Marques no palco de um clube de comédia, fazendo piada, zoando a ideia da existência de Deus, zoando quem acredita em Deus, fazendo piada que ele é ateu. Quando eu vi isso a primeira vez, sabe o que eu fiz? Eu dei muita risada. Sabe por quê? Porque é muito bem escrito,
é do caralho e é engraçado. E embora a fé seja uma coisa muito importante pra mim, e é o que eu acredito que me trouxe até aqui, que me mantém até aqui, mesmo com tanta falha da minha parte e com muita porrada e perseguição real e pesada, mesmo com a fé sendo uma coisa muito importante pra mim, eu não tenho como negar que o material que o Rodrigo Marques cria a esse respeito é do cara. Para ele, isso é comédia, né? Mesmo que vá contra o que ele acredita, se for bem feito, ele dá risada, né? Porque na visão dele, comédia é isso, liberdade total para falar de tudo. E aí o vídeo entra num tom ali mais pessoal, né? O Danilo fala sobre inveja, diz que muita gente que pede censura, punição ou prisão de comediantes, na verdade, é só uma pessoa invejosa, né? São pessoas que não conseguiram vingar na comédia, não tem público, não tem sucesso e querem subir chutando quem tá em cima. Então, recapitulando, quando o governo era do PT de esquerda, o que eu, como comediante, fazia? Isso daí. Zoava o governo estabelecido. Quando o governo foi de direita, o que eu, como comediante, fiz? Isso daí. Critiquei e zoei o governo de direita. Ah, mas aí você não zoa o MBL. Eu não vou ser hipócrita, não. Eu sou amigo de 4 pessoas de lá. Antes do MBL existir, eu sou amigo do Kim. Eu tinha um nível de amizade com o Kim. Sou amigo do Arthur, sou amigo do Renan, sou amigo do Alexandre, irmão do Renan. E o dia que o Arthur fez merda, o que eu como comediante fiz? Eu posso ter amizade com os caras, posso ter afinidade de pensamento com os caras, porém se um dia esses caras fizerem coisas que eu reprovo, como amigo, eu posso chegar em particular e falar: isso aqui que você tá fazendo é merda, velho. Se o cara continuar, como cidadão, eu vou criticar em público. E se o cara fizer coisa passível de zoeira, como comediante, eu faço isso aí, ó. Comediante faz piada. Se os caras do MBL têm problema com piada, eles não podem ser meus amigos. Porque a hora que eu faço merda, meus amigos de comédia fazem piada. A hora que eu faço merda, a hora que eu tenho atitudes passíveis de zoeira, eu mesmo zoo. Meus amigos zoam. Meu programa é todo mundo se zoando. Agora, o que separa um militante de um comediante? Eu nunca vi essa turminha militante fazer piada com Boulos. Eu nunca vi essa turminha militante zoar o Lula. E aqui que eu digo que às vezes você usa um verme pra pegar peixe grande. Fábio Porchat, Adnet, Gregório, Porta dos Fundos. Toda semana tinha uma crítica ao Bolsonaro. Toda semana é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Vamos pegar o Bolsonaro. E tem que zoar mesmo. Na minha opinião, tem que zoar mesmo. Tem que criticar mesmo. Mas vocês criticavam. Agora, vocês não têm uma piada do Lula? Porchat? Você não tem uma piadinha da Janja? Das coisas ridículas que ela fala? Você não tem uma piadinha do aumento do preço das coisas enquanto a Janja, o Lula, viaja de graça? Você não tem uma piadinha, você não tem uma criticazinha do rombo do INSS, do roubo dos aposentados desse governo Lula? Vocês não têm uma piadinha, vocês não têm uma crítica sobre isso? É sério. Então veja bem, onde é que está a hegemonia? Ele diz que muita gente disfarça a inveja de virtude, né? Finge estar lutando contra o racismo, contra o machismo, contra o preconceito, mas na verdade só quer destruir alguém que está onde ele queria estar. Sabe por que eles não têm? Porque eles não podem. Se o Porchat aparecer e zoar o Lula, a bolha dele, que é a bolha artística, que é a publicidade, o meio que ele frequenta e que põe ele pra cima e que mantém ele trabalhando, esse meio vai cobrar. O que você tá falando do Painho? O que você tá falando aí do PT, do PSOL? O que você tá falando do Boulos? Essas pessoas não vão zoar. Porque eles não podem. Porque eles fazem parte da hegemonia. Quem zoa é que tá quebrando a hegemonia. Quem zoa isso, quem é livre pra zoar o Bolsonaro e pra zoar o Lula é que tá quebrando a hegemonia. O que tá quebrando a hegemonia no stand-up comedy é quem ousa ser livre, não quem milita para a esquerda. E aí, nos minutos finais, ele dá alguns conselhos, né? Primeiro, né, que você nunca brigue por política com amigos, familiares ou pessoas que já foram legais com você, porque político nenhum tá pensando em você, tá? Segundo, ele alerta, cuidado, né, com o comediante que pede a punição de outro comediante por causa de uma piada. Esse cara, segundo o Danilo, não é comediante, nunca foi, né? Terceiro, ele reforça, não caia na conversa de quem usa discurso militante para esconder inveja e desejo de sabotagem. E por fim, ele diz, né, se você ama a comédia livre, apoie quem ainda defende isso. Eu não acredito em
em grupinho de justiça social. Eu não acredito, assim como eu não acredito em grupinho religioso também. Eu sou um cara assim, eu tenho minha convicção, eu acho que eu sou um monoteísta freelancer, porque eu também tô de saco cheio de muita coisa em igreja. Mas de todo modo, eu não acredito em várias coisas que a esquerda diz. Eu nunca cheguei no meu comedy club e falei, não vai fazer piada aqui exaltando a esquerda, hein? Essas piadas aqui não se fazem. Eu nunca disse isso. Pessoas vão no meu comedy, fazem a piada que quer. Essa é a diferença de você ter convicções pessoais e ser um militante na comédia. Eu tenho minhas convicções pessoais, tenho minhas convicções pessoais políticas. Se você sentar para conversar, eu sou um cara que defende menos Estado, porque a minha experiência de vida me fez entender que quando eu era pobre, lá em Santo André, esse tanto de imposto, tanto de taxa, atrapalhou tanto a vida do meu pai, a minha vida, o meu crescimento. Eu consigo, hoje que eu tenho mais dinheiro, graças a Deus, eu consigo viajar e entender que os lugares mais legais que eu viajo têm um pensamento de liberdade, tem um pensamento de liberdade econômica que eu gostaria que tivesse no Brasil. No fim das contas, o pronunciamento do Danilo é um apanhado, né, de tudo que ele pensa, um desabafo sobre censura que ele viveu na pele, críticas ao meio artístico e uma defesa ferrenha da liberdade de expressão. Você pode concordar com ele ou não, mas é inegável que ele levanta pontos importantes, né, e se a gente não puder rir de tudo, então a gente já perdeu a graça. E aí, o que você acha? Existe essa hegemonia mesmo, né, na comédia brasileira? Comediante pode fazer piada com tudo ou tem limites, né? Comenta aqui embaixo, né, o que você achou sobre esse pronunciamento, esse desabafo do Danilo, né? E assim, né, tem muita gente que até fala, mas o Danilo, ele é um militante do outro lado. Tem um militante de esquerda, né, na comédia, e um militante de direita. Só que eu discordo disso, principalmente pelos pontos que ele levantou lá, sobre, por exemplo, o Bolsonaro, né? Ele foi um cara que também foi perseguido por fazer piadas, atacar ali o governo Bolsonaro, quando o governo Bolsonaro começou a pisar na bola, né? E essa eu acho que é a diferença, né? É de fato, o Danilo tem um posicionamento, um pensamento mais à direita, isso é fato. Mas isso não quer dizer que ele vai passar pano para as presepadas de um governo de direita que subiu. Você consegue entender? Essa é a diferença, né? Isso vai muito no que eu acredito também. Não é novidade para ninguém, né? Não é surpresa para ninguém que os meus pensamentos são mais relacionados à direita, apesar de terem coisas que eu simpatizo mais com a esquerda também, tá? Eu não acho que é preto ou branco, tá? Mas ainda assim, mesmo eu tendo pensamentos mais voltados à direita, eu não deixo de zoar, de criticar ou, né, sequer ficar, como muitos militantes de esquerda, de ficar nessa passação de pano quando o governo que está lá em cima começa a fazer um monte de merda, né? Essa é a diferença, eu acho que é assim que deveria ser, né? Deveria ser. Pode até procurar aqui, tem vídeo meu aqui zoando Bolsonaro, tem vídeo zoando Lula, né? Então, para quem muitas pessoas às vezes veem um posicionamento meu sobre mais liberdade, né? Liberdade do indivíduo mesmo, né? Sobre defender algumas pautas ali que estão mais relacionadas à direita, e a galera já vem, é bolsominion, esse canal é bolsominion. Só que essa pessoa que não conhece muito bem, né, o canal, os meus posicionamentos, acaba ali esquecendo que a gente tem vídeo aqui, de fato, atacando, criticando também ali, zoando, né? Enfim, né? A gente acaba zoando, né? Eu não faço vídeo sério aqui atacando, por exemplo, a esquerda. É mais vídeo zoando também, zoando essas presepadas que acontecem, assim como acontece também na direita, né? Eu acredito nisso, tá? Eu acredito nisso, que tem que ser o político que tá lá em cima, ele não tá nem aí pra você, tá? No final das contas, eles acabam estando todos do mesmo lado, né? Quantas vezes você viu ali, tanto um lado quanto o outro, votando em pautas que interessam pros dois, né? Vocês já devem ter visto isso, né? Então, no final das contas, você continua aí se fodendo, né? Você continua aí trabalhando, né? De segunda a sexta, de 6 por 1 aí, ganhando uma mixaria, ganhando migalha do governo, né? Enquanto eles estão lá dando risada, né? E você achando que tá defendendo um time de futebol, né? Bom, é isso que eu penso. Comenta aqui o que você acha disso tudo, o que você acha sobre o pronunciamento do Danilo também. Até o próximo vídeo. Tchau.